Olá, boa tarde, turma. Espero que todos estejam bem. Agora vamos dar início à nossa aula. Peço agora para que vocês coloquem na página 49 do livro de ciências, esse livro que está aí na tela, o mesmo livro que vocês têm em casa. Página 49, propagação de calor. Vamos lá, turma. Página 49, propagação de calor. O nosso conteúdo de hoje será da página 49 a 51. Propagação de calor, turma. Iremos ter vários exemplos. Uma panela com água no fogo. O sol, né, será um exemplo. A temperatura do nosso corpo. E dentre outros, né? Dentre outros inúmeras comparações que poderíamos fazer. Vocês vão entender agora, de melhor forma, o que é propagação de calor. Espero que todos estejam na página do livro 49. Vamos lá. Você sabe o que é um iglu? Íglos são abrigos de blocos de gelo construídos pelas comunidades aborígenes Inuit, que vivem no norte do Canadá e do Alasca e na Groenlândia. Não sei se vocês já viram, né? Certamente vocês já devem ter visto em desenhos também, naquelas casinhas de gelo que as pessoas fazem, né? Os moradores, para se abrigar dentro, né? Para combater de melhor forma o frio. É isso? Então vamos lá. Temos um exemplo, né, de como é dentro dessas casinhas e um fogo, né? Logo abaixo vamos dar continuidade. Como você já estudou neste capítulo, calor é a transferência da energia térmica de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Alguns materiais permitem que essa transferência de energia térmica ou propagação de calor ocorra de uma maneira eficaz. Eles são chamados de bons condutores. Os materiais são exemplos de bons condutores de calor. Eles aquecem e resfriam rapidamente. Por outro lado, alguns materiais dificultam a propagação de calor. Eles são chamados de isolantes térmicos. O gelo e o isopor são exemplos de isolantes térmicos. Esse é um dos motivos pelos quais a temperatura no interior de um iglu se mantém maior que a temperatura externa. Para aplicar condutores ou isolantes térmicos em nosso cotidiano, é preciso compreender como o calor se propaga de um corpo para o outro. Esse é um assunto que estudaremos a partir de agora. Vamos agora para a página 50. Vamos ter bons exemplos, turmas, né, que facilitarão a nossa compreensão de melhor forma. Vamos lá. Formas de propagação de calor. Vocês estão vendo o exemplo de uma panela com água no fogão, né? Ela está já em fase, né, fervente, a água. Vamos estudar as formas de propagação de calor a partir do exemplo a seguir, em que uma panela de metal com água em seu interior foi colocada sobre a chama de um fogão. A chama do fogão, fonte de calor, né, o fogo, né, é a fonte de calor, aquece o metal do fundo da panela. Prestem atenção, é um exemplo de propagação. A energia térmica da chama se propaga para as partes metálicas da panela, que se aquecem. O metal propaga o calor para a água em contato com ele, aquecendo. Com o cabo da panela é feito ou revestido com um material isolante térmico. Seu aquecimento é menor.
e é possível segurar a panela por meio dele. Ou seja, turma, a água não está tendo contato direto com o fogo, com a chama. O que vai acontecer? A chama vai aquecer o metal da panela. A partir desse aquecimento, né, da panela, a água passará, né, a aquecer também, até ferver. Continuando. Condução térmica. Vamos ver agora. Muito importante a diferença de condução térmica, né, e convecção térmica. Preste atenção. Condução térmica e convecção térmica. O processo de propagação de calor que ocorre em meios materiais sólidos é chamado de condução térmica. No exemplo apresentado, apesar de apenas o fundo da panela estar em contato com a chama, toda a panela se aquece. Por isso não é recomendado tocar em nenhuma parte de uma panela, mesmo que esta parte não esteja em contato direto com a fonte de calor. O processo de propagação de calor por condução também pode ser observado em algumas situações mostradas na abertura do capítulo. As rochas propagam por condução o calor que aquece a água no interior da terra. Por condução, a água aquecida transfere calor para os equipamentos mais frios que ela, ao passar pelo condensador e pela torre de esfriamento. Convecção térmica. A convecção térmica é um tipo de propagação do calor que ocorre em meios materiais líquidos e gasosos. No exemplo dado, a porção de água em contato com o fundo da panela recebe energia térmica, tem sua temperatura aumentada e sobe ao melhor, ocupando o lugar da porção de água próxima à superfície, que apresenta menor temperatura. Por sua vez, a porção de água próxima à superfície, que se encontra mais fria, desce. Vocês veem um exemplo, turma, quando vocês colocarem, né, uma panela com água no fogo de um fogão, ao ferver ela vai subindo, não é? Um leite, por exemplo, melhor exemplo, um leite, ele vai subindo, né, com a temperatura, né, da energia do fogo, da chama. Mas quando apaga, logo o leite vai baixando, né, que é a parte quando vai esfriando. O movimento entre as... Então, só para concluir, por sua vez, a porção de água próxima à superfície que se encontra mais fria desce. O movimento entre as porções de água, devido à diferença de temperatura, forma uma corrente cíclica chamada de corrente de convecção. Vamos para a página agora 51. Irradiação térmica. O calor também se propaga sem que haja a necessidade de um meio material ou de contato entre corpos. Essa forma de propagação de calor ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. O que são? Um tipo de onda que todos os materiais emitem e que, nesse caso, tem relação com a variação de temperatura. A propagação de calor mediante ondas eletromagnéticas é chamada de irradiação térmica, ou seja, turma, quando vocês verem uma panela, né, citando o exemplo de novo de uma panela no fogo, quando ela estiver numa situação, né, de muito quente, quando vocês forem aproximando a mão, vocês percebem que já sente uma quenturinha, não é? Chama-se de irradiação térmica. Vocês já sabem que aquela panela está muito quente, porque vocês logo vão perceber uma temperatura só em aproximar a mão. Assim também pode ser fornos, né, dentre outros. No exemplo da panela, ao aproximar a mão para desligar a chama, a pessoa pode, em razão dos receptores térmicos existentes em sua pele, sentir o calor
que é transmitido por irradiação do conjunto chama, panela. Essa sensação é importante, pois a pessoa pode perceber uma superfície quente antes de tocá-la, evitando que se queime. Logo, vocês vão perceber, ao aproximar a mão, que ali está muito quente. Vocês já vão ter mais cautela, né, para não tocar naquela panela, naquele objeto que está muito quente. A energia que vem do Sol e aquece a superfície terrestre é outro exemplo de propagação de radiação. Olha só. Por irradiação, né? Propagação por irradiação. Sentimos nossa pele se aquecer, né? Sob o efeito das ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Quando o Sol está muito quente, certamente vamos sentir, né? Aquele calor, aquela quentura, né? Em contato com a nossa pele. Que comumente chamamos de raios solares. Todos os seres vivos irradiam para o ambiente um tipo de onda eletromagnética chamado de radiação infravermelha. Todos nós, turmas, temos, né? Todos nós temos propagação, né? Ondas, um tipo de propagação de calor também, que são as ondas eletromagnéticas, chamado de infravermelha, né? Todo ser vivo. Essas ondas podem ser percebidas por alguns seres vivos, como a cascavel. A cobra, ela tem uma sensibilidade de perceber a aproximação de uma pessoa pelas ondas, né? As ondas, né, infravermelhas de um ser vivo. Vamos lá. Essas ondas podem ser percebidas por alguns seres vivos, como cascavel. Uma serpente que possui em sua cabeça um órgão chamado fosseta loreal, que é sensível ao calor irradiado por animais. Vocês vão ver também na página 51 uma figura, né, de uma pessoa, né, e ela tem marcas vermelhas, amarelas, verde. Percebemos que essas partes vermelhas, amareladas, né, elas são as partes mais quentes da pessoa. Essas partes verdes e azuis são as partes mais frias, como a perna praticamente está toda verde e azul. Turma, espero mesmo que vocês estejam, né, na página do conteúdo, para que vocês entendam de melhor forma. Então, é da página 48 a 51, né? Concluímos o estudo por aqui. E a atividade é na página 49, questões 1 e 2, tá? Página 49, questões 1 e 2. Copiar e responder no caderno. Lembrando, a devolução das atividades servem como a presença de vocês na aula. Então, por favor, todos, né, façam a atividade e respondam. E me enviem para que eu identifique o aluno, né, que esteja fazendo as atividades, para não se prejudicar, tá ok? Nossa aula fica por aqui hoje. Abraços. Até a próxima.